Bom dia a todos. Bem-vindos ao terceiro seminário em português desse ciclo do GNPS2. Hoje a gente vai ter a apresentação do FBNN Stats e quem vai apresentar vai ser a Fernanda. Então é um meu prazer apresentar a Fernanda para vocês. A Fernanda fez bacharelado em Ciências Biológicas no Centro Universitário São Camilo e mestrado e doutorado em Ciências com ênfase em Botânica no Laboratório de Fitoquímica do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Atualmente, a Fernanda é pós-doutoranda com bolsa FAPESP no Laboratório de Interação Atmosfera-Planta, LabIAP, e do Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo, sob a supervisão da professora Silvia Ribeiro de Souza, trabalhando com o efeito da poluição do ar na composição dos compostos orgânicos voláteis e do metaboloma de plantas nativas da Mata Atlântica. No momento, ela está desenvolvendo um estágio de pesquisa no exterior na Universidade da Califórnia, Riverside, no grupo do professor Daniel Petras. Fernanda, muito obrigada. Tudo seu. Obrigada, Helena, pela apresentação. Eu também gostaria de agradecer a você e ao Daniel pela iniciativa dessa sequência de seminários em língua portuguesa sobre o GNPS2 e o Feature Based Molecular Network, e também pelo convite. Então, sem mais delongas, né? Hoje eu vou conversar com vocês sobre o fluxo de análises estatísticas em estudos metabolômicos on-target, utilizando essa ferramenta, esse web app, que é o Feature Based Molecular Network Stats. Só colocar o pointer aqui. Então, aqui é uma visão geral do que nós iremos ver hoje. Eu vou disponibilizar os slides para vocês. Então, primeiramente, eu vou apresentar alguns links. Depois falarei brevemente sobre os dados que nós estamos utilizando ao longo dessas semanas. Também passar rapidamente aqui pelo fluxo de trabalho, envolvendo estudos com Feature-Based Molecular Network, e também apresentar algumas opções de análise estatística, e finalizar a apresentação com a sessão de hands-on, onde eu vou mostrar para vocês como acessar esse web app, tanto de forma local no computador, quanto utilizando o servidor, como fazer o upload dos dados nessa ferramenta, o data cleanup ou pós-processamento dos dados, e a exploração dos resultados utilizando as análises multivariadas e univariadas presentes nessa ferramenta. Então, com relação aos links, eu não vou discutir individualmente cada um, mas, por exemplo, aqui tem um link do site do Functional Metabolomics Lab, bem como o GitHub e o canal do YouTube, onde vocês vão encontrar, podem encontrar vários recursos para ajudar nos estudos sobre ferramentas envolvendo Metabolomic on Target, e esse artigo aqui que eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre ele, que tem tudo a ver com o tema da apresentação de hoje. Com relação aos dados, a Helena e o Paulo já comentaram sobre eles nas semanas anteriores, então eu vou passar aqui rapidinho. O conjunto de dados que a gente está trabalhando aqui durante essa sequência de seminários, ele já foi publicado aqui, são as informações do artigo, caso vocês queiram consultá-lo, e o objetivo desse trabalho foi elucidar os efeitos da urbanização na matéria orgânica dissolvida em ambientes costeiros após um forte evento de chuva. Então, foram coletados em 30 pontos diferentes amostras de água ao longo da costa de San Diego. Aqui, nessa imagem, a gente consegue visualizar esses 30 pontos, e eles foram divididos em 7 áreas, que estão descritas aqui. Em cada um desses pontos, amostras de água foram coletadas em duplicata, totalizando, então, 60 amostras de água, e esse conjunto de dados ainda é composto por 4 brancos, 2 de extração e 2 de PPL, que é relacionado a essa parte da metodologia que envolve extração em fase sólida. Com relação ao fluxo de trabalho em estudos envolvendo Feature-Based Molecular Network e opções de análises estatísticas, esses slides vocês já viram na semana passada com o Paulo. Então, após a coleta das amostras, o processo de extração, elas serão injetadas aqui no Orbitrap, e uma vez que os dados foram obtidos, a gente vai realizar a conversão desses dados da extensão RAW para a extensão MZML, e eles serão pré-processados aqui no MZMine. Finalizando o processo de pré-processamento, alguns arquivos principais serão obtidos, como, por exemplo, o arquivo de associação espectral e a tabela de quantificação de features.
esses dois arquivos, juntamente com a tabela de metadados que nós elaboramos, eles serão utilizados aqui no GNPS2 para correr o workflow do Feature-Based Molecular Network. Essas duas etapas, o pré-processamento no MZMine e o workflow do Feature-Based Molecular Network no GNPS2, vocês viram na semana passada com o Paolo. Ao final, quando finaliza aqui o job no GNPS2, é gerado um task ID e a gente consegue puxar esses dados nessa ferramenta, nesse web app, que é o Feature Based Molecular Network Stats, onde a gente consegue realizar as etapas de pós-processamento, ou data cleanup dos dados, e também as análises estatísticas. E é aqui que eu vou focar a minha apresentação hoje. Por trás de todas essas etapas, por trás de todas essas etapas desse pipeline, há pesquisadores envolvidos. Então, o Ming, que está associado aqui ao GNPS2, o Robin, o Stefan e o Thomas, que são alguns dos responsáveis pelo MZMine, a Abzer, o Axel e vários outros pesquisadores que compõem aqui o Virtual Multiomics Lab, que foram responsáveis aqui por criar esse web app e também por elaborar um protocolo mostrando um fluxo de análises estatísticas envolvendo estudos com metabolomic and target, focando aqui em Feature-Based Molecular Network. Então, esse é o artigo que eu mencionei para vocês, ele é um protocolo, ele foi aceito para publicação recentemente, e eu recomendo a leitura e consulta desse material, porque ele explica várias etapas que eu vou abordar aqui durante que envolve o data cleanup e as análises estatísticas. Então, aqui temos uma árvore de decisão. Nesse protocolo, ele é bastante abrangente, ele apresenta opções para pesquisadores que estão começando a trabalhar com estudos envolvendo dados metabolômicos, e também ele oferece opções para pesquisadores mais experientes que querem personalizar os dados obtidos, ou tem um grande volume de dados. E, então, ele tem várias opções aqui disponíveis nesse protocolo. Então, após feita a leitura do artigo, se você tem alguma experiência em programação, ou se não tem e gostaria de aprender a respeito, você pode seguir para essa região aqui dessa árvore de decisão. E aí, com relação ao tamanho dos seus dados, se você tem até 100 amostras ou até 2.000 features, você pode utilizar o ambiente do Google Colab, onde você tem as opções aqui do Python Notebook e do R Notebook. Por outro lado, se o seu conjunto de dados tem mais de 100 amostras e mais de 2.000 features, o Google Colab ele não se torna interessante, porque ele pode acabar ficando um pouco lento, um pouco pesado, então eles sugerem que utilize a interface do Jupyter Lab. E aí você tem as opções do Python e do R. Por outro lado, se você não tem experiência em programação nessas linguagens, ou não quer aprender, ou se você tem essa expertise, mas você quer dar uma rápida olhada nos dados de uma forma rápida e dinâmica, eles também oferecem a opção desse aplicativo, desse web app, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Aqui à direita, eu peguei uma captura de tela, tanto da interface do Jupyter Lab, quanto do Google Lab, para vocês verem como que é, e são outras opções também disponíveis hoje, embora eu vou focar aqui no web app. Então, vamos para a parte do hands-on. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês como acessar esse web app e depois, na sequência, como carregar os arquivos nele. Então, eu vou aqui migrar para o meu navegador. Esse web app, você pode utilizá-lo tanto no seu computador, utilizando a memória do seu computador, quanto a do servidor. Com relação ao do servidor, você pode acessá-lo de duas formas, através aqui do site do Functional Metabolomics Lab. Então, vocês vão aqui na aba Recursos, e lá embaixo, na seção do software, se vocês clicarem aqui, Web App, ele vai direcioná-lo para a página do aplicativo, onde você pode correr no servidor. Hoje eu não vou utilizar essa opção, porque talvez várias pessoas irão utilizá-lo simultaneamente, então pode provocar alguma lentidão. Eu vou utilizar
a versão que corre local no computador, que eu vou falar daqui a pouquinho. Uma outra forma que também pode ser utilizada para acessar a versão que corre no servidor é através do seu ambiente no, opa, no GNPS. Então, você faz o login, como a Helena e o Paulo explicaram na semana passada, e aqui em All Tasks, você escolhe alguma que você já correu, e lá embaixo, na seção de Downstream Analysis, se vocês clicarem aqui nessa opção, ele vai direcionar você também para o Web App. A diferença é que você não vai entrar na tela inicial do aplicativo, mas sim diretamente no local onde você faz o upload dos dados. Deixa eu fechar aqui. Então, como eu mencionei hoje, eu vou utilizar a versão que a gente corre no nosso computador. Que aí, para vocês baixarem, aqui no site do Functional Metabolomics Lab, vocês podem clicar aqui em Download. Deixa eu migrar aqui para a minha apresentação novamente. Uma vez que o download for concluído, basta vocês extraírem os arquivos dessa pasta zipada e clicar aqui nesse arquivo. Vai demorar alguns minutinhos e aí ele vai carregar, vai abrir uma página no seu navegador padrão e aí a gente consegue ver que aqui no endereço ele vai estar rodando no seu computador, na sua máquina. Tá bom? Baixado, uma vez que fizemos o download do aplicativo, vamos então seguir para a parte de upload dos dados. Aqui na tela inicial tem um Quick Start Guide com algumas informações importantes que vocês podem dar uma olhada depois, algumas eu vou discutir ao longo da apresentação, mas uma delas é o limite de dados que vocês podem fazer o upload, que é de 200 megabytes. Acima desse tamanho, pode provocar uma lentidão ou até o travamento da plataforma. Então, para fazer o upload, a gente tem que clicar aqui em Data Preparation, carregando. Demorando um pouquinho. E aí nós temos várias opções aqui. A primeira opção é a Quantification Table and Metadata Files. Nela, você consegue carregar manualmente os arquivos necessários, que são a tabela de quantificação de feature que vocês obtiveram no MZMine e a tabela de metadados. Então, basta arrastar e jogar cada arquivo no seu respectivo campo, e aí você já consegue trabalhar. Uma outra opção que é mais fácil é através do Task ID. Eu vou pular ela e vou retornar mais adiante, porque é ela que nós iremos utilizar. Além de correr os trabalhos que foram analisados utilizando o workflow do Feature Based Molecular Network, essa ferramenta também possibilita analisar aqueles jobs que foram realizados utilizando o Classical Molecular Network, que a Helena apresentou na primeira semana. Então, para isso, basta... a Helena disponibilizou ontem os links, né? Então, basta acessar aqui o job que ela correu 2 semanas atrás, copia o Task ID, cola aqui nesse campo e dá Enter. Tá? Não vou fazer isso agora, porque hoje nós iremos trabalhar com aquele job que foi corrido no workflow do Feature Based Molecular Network, que o Paulo correu na semana passada. Além disso, dentro dessa ferramenta, tem essas 2 opções, em que vocês podem treinar, praticar aí o uso das diferentes ferramentas, porque ele já tem alguns conjuntos de dados embutidos nele. Aqui é um pequeno conjunto de dados, tá? Que vocês podem trabalhar. Se vocês darem uma olhadinha aqui, é um pequeno banco de dados. E aqui é um outro, que é um conjunto de dados um pouco mais robusto, que já foi publicado, inclusive, esses dados são os mesmos que a gente está trabalhando aqui durante essas semanas. A diferença é que esse daqui, ele tem amostras coletadas antes e após o evento de chuva, e aqui durante esses seminários nós estamos trabalhando apenas com as amostras coletadas após o evento de chuva. Então, vamos lá para o upload dos dados. Eu vou escolher essa daqui, que é o Task ID. Então, basta nós irmos lá para o link do job que o Paulo correu na semana passada, copia o Task ID, retorna aqui, cola nesse campo, dá um Enter, e aí clica em Load Files from GNPS.
aí ele já vai buscar os arquivos necessários para a gente realizar as análises possíveis aqui dentro dessa plataforma. Uma vez que ele carrega, você consegue visualizar a tabela de quantificação de features e a tabela de metadados, tá? Todos os arquivos, essas tabelas que são geradas nessa ferramenta, você consegue baixá-la, basta passar o mouse aqui, aí você vai ver essa setinha no formato de CSV. Eu vou fazer o download aqui, tá? Então, tabela Fante, e depois eu vou abrir para explorar algumas informações nela. E a de metadado também a gente consegue baixar. Então, eu vou abri-la só para discutir algumas coisas com vocês, que depois eu vou retomar mais adiante. Tá? Então, eles foram baixados no formato de CSV. Eu vou abrir aqui no Excel. Como ele está no formato CSV, a gente tem que fazer algumas modificações aqui. A gente vem aqui em data, de texto para colunas, delimitado, next. Aqui a gente vai pedir delimitador por vírgula, finish. Ok. Então, se a gente der uma olhadinha aqui, nós teremos 7.259 features, que é o número de features que o Paulo mostrou na semana passada. Então, esse número total de features está englobando features do branco e features das amostras. Então, vou salvar. Se a gente retornar aqui para o link que o Paulo gerou na semana passada, em Cluster Summary, a gente consegue ver o número de features, tá vendo? 7.259. Então, agora eu vou abrir a tabela de metadados para vocês. Novamente, né, ela está em arquivo CSV, então eu vou fazer algumas modificações aqui. Esse para a coluna, mesmo que eu repeti anteriormente. Ah, esqueci, peraí, desculpa. Então, vamos explorar essa planilha. Tem dois atributos que são interessantes que eu gostaria de focar, que nós iremos utilizar durante a apresentação de hoje, que é o sample area, onde aqui as amostras foram divididas aqui de acordo com a área em que ela foi coletada, e o sample type. Então, nós temos dois tipos de sample type. As amostras propriamente ditas, que são 60, né? Se vocês olharem aqui, 60. Então, como eu mencionei lá em cima, lá anteriormente, para cada ponto, ela foi coletada em duplicata, e os 4 brancos, 2 de extração e os 2 brancos de PTL, tá? Vou fechar aqui. E aí, nós já fizemos o upload dos dados. Vamos para a próxima etapa. Então, concluída a parte de como baixar o web app e como fazer o upload dos dados, vamos seguir para a próxima etapa, que é o data cleanup ou pós-processamento dos dados. Essa é uma etapa bastante importante e ela inclui a remoção do branco, a imputação e a normalização ou scaling dos dados. Todas essas etapas são possíveis, a gente pode executar aqui no aplicativo, no Feature-Based Molecular Network Stats, além de algumas análises multivariadas e univariadas que a gente vai discutir ao longo da apresentação. Então, nesse primeiro momento, eu vou focar aqui no que consiste cada uma dessas etapas do cleanup. Com relação à remoção dos brancos, os brancos eles são utilizados para identificar e corrigir possíveis contaminantes presentes durante a preparação da amostra. Basicamente, nós temos dois tipos de branco, o branco do solvente e o branco de extração. O branco de solvente, ele consiste no solvente que foi utilizado para dissolver a amostra. Então, por exemplo, se eu dissolver minhas amostras em metanol 80, o meu branco de solvente é o metanol 80. E quando a gente prepara a lista de injeção das nossas amostras, nós intercalamos esses brancos de solvente durante a corrida. E ele é usado para identificar os possíveis contaminantes presentes no solvente e também para reduzir o carry-over. Por outro lado, o branco de extração, ele é preparado através da adição de um volume conhecido de solvente a uma matriz que não contém amostra. E aí, com esse volume conhecido de solvente, nós iremos passar por todos os processos
de extração que a gente executou com as nossas amostras. Ele é usado para identificar os possíveis contaminantes que foram introduzidos nas nossas amostras durante o processo de extração. Então, esses brancos aqui, os features relacionados a esses brancos, são brancos que a gente quer, são features que a gente quer remover da nossa tabela final. Por isso que a gente tem essa etapa de remoção do branco. Quando nós retornarmos lá para o aplicativo, a gente tem que definir o threshold do corte de remoção do branco. Ele varia de 0 a 1. Quanto maior esse valor de corte, nós estaremos aceitando uma maior contribuição do branco na mudança de cada feature. Então, uma menor quantidade de features será removido e no final da nossa tabela nós teremos uma maior quantidade de features. Por outro lado, se nós reduzirmos o valor desse filtro, esse valor de corte, nós nós seremos mais rigorosos. Então, portanto, a gente vai aceitar uma menor contribuição do branco na abundância de cada feature. Consequentemente, um maior número de features serão considerados como branco e serão removidos na nossa tabela final. Então, no início, no momento que a gente tem, é uma tabela de features contendo amostras e brancos, e no final, após a remoção do branco, nós teremos uma tabela contendo apenas os features das nossas amostras. Então, basicamente, o que a ferramenta faz? Ela vai dividir em duas tabelas, aquela tabela de feature table será dividida em amostras e brancos, e será calculada a média da abundância de intensidade de cada feature na amostra e no branco. E depois é calculada uma razão entre a média da abundância desse feature no branco pela amostra. Se esse valor da razão for maior que o corte que você definiu ali, esse feature vai ser considerado como branco e aí ele é removido da sua tabela final. Por outro lado, se essa razão for menor que o corte que você estipulou, esse feature vai ser considerado como feature da amostra e ele vai ser retido na nossa tabela final. Então, fez a remoção do branco, passamos para a imputação dos dados. Mesmo após a etapa de pré-processamento, principalmente aquela etapa do gap filling no MZMine que o Paulo mostrou na semana passada, nós ainda obtemos uma tabela de quantificação de features com missing values, com dados faltantes, com valores de 0. E isso não é interessante quando a gente vai para as análises estatísticas, porque para algumas análises a gente não pode ter esses valores nulos. Então, nós precisamos realizar essa etapa de imputação, que consiste no processo de preencher esses missing values, esses intervalos, com dados com valores plausíveis. E quando eu digo valores plausíveis, eu estou querendo dizer que é colocar dados que não vão afetar a variância do meu conjunto de dados. E por que ocorrem esses dados faltantes no nosso, no nosso conjunto de dados? Por diferentes razões, entre elas porque às vezes acontece que nenhum pico foi detectado por um determinado feature na amostra, ou esse feature estava presente numa concentração abaixo do limite de detecção do método analítico. Existem diferentes métodos de imputação, e o que é utilizado por esse web app que nós estamos trabalhando com ele hoje é substituir os valores nulos, os zeros, por valores entre 1 e o menor valor diferente de zero contido no seu banco de dados. Então, aqui para exemplificar, nós temos a nossa feature table, sem a imputação, então a gente consegue ver aqui os valores nulos, os zeros, né? E nesse caso, nesse exemplo hipotético, o menor valor diferente de zero é o 2. Então, os valores que serão imputados de forma aleatória, eles serão entre 1 e 2. E aqui, após a imputação dos dados, a gente consegue ver que aleatoriamente, esses zeros foram substituídos por esses outros valores. E aí, a última etapa é a normalização. Na ferramenta, vocês têm 3 opções. Não executar nenhuma normalização, realizar a normalização utilizando esse método, que é o de Total Ion Current, ou realizar o Center Scaling. Com relação à normalização, ela tem como objetivo reduzir a variação entre as amostras. E existem vários métodos, e o que está presente aqui no aplicativo é o Total Ion Current. Esse método, ele é um método simples, bastante útil para grandes conjuntos de dados, e ele tem um baixo custo computacional. E ele assume que a abundância da maioria dos features não muda significativamente entre as diferentes amostras. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Com um conjunto de dados antes da normalização pelo TIC e após.
Então, a gente consegue ver a abundância de uma determinada droga no plasma sanguíneo, aqui na linha vermelha. A gente vê que no início teve um ligeiro aumento, seguido de uma redução ao longo do tempo. Quando nós realizamos essa normalização pelo TIC, a gente consegue ver de uma forma mais visível essa variação entre as amostras. Tá? Esse método, ele é bastante interessante quando nós queremos ter uma visão geral de todo o nosso conjunto de dados, que é o que nós iremos fazer aqui hoje. Com relação ao scaling, ele vai ajustar esse intervalo da abundância de picos dentro de cada amostra, não entre as amostras como nós vimos anteriormente. A centralização, ela vai assegurar que a flutuação nos dados, elas estejam centralizadas ao redor do zero, ao invés da média da concentração dos metabólitos. Então, a gente vê que o perfil aqui não muda, o que vai mudar é só a escala do eixo Y, que é a intensidade. Né? O scaling, ele é interessante quando a gente quer analisar um conjunto específico de metabólitos dentro do nosso conjunto de dados. E se a gente quer realizar o heatmap também, porque daí a gente consegue ver uma variação de cores um pouco melhor quando comparado com a normalização pelo TIC. Então, vamos ver aí na prática como fazemos essa parte do cleanup ou pós-processamento no aplicativo. Vou retornar aqui. Se a gente rolar a página um pouquinho aqui para baixo, vai começar a parte do Data Cleanup. Para todas as etapas, se vocês clicarem aqui no About, sempre vai ter uma breve explicação e, às vezes, até alguns links que direcionam você para outra página, onde você pode saber um pouquinho mais a respeito. Então, a primeira etapa é a remoção do branco. Nós iremos clicar aqui em remoção do branco. Aí, a gente tem que selecionar o tipo de atributo. No nosso caso, a gente quer o atributo Sample Type. Aqui no campo Sample Selection, a gente não quer o branco, aqui a gente quer a amostra. Então, a gente seleciona a amostra e tira daqui o branco. E aí, aqui embaixo, também a gente precisa selecionar o atributo, que já está selecionado aqui, é o Sample Type, e aqui já está certinho. Em Blank Selection, a gente quer colocar o grupo que a gente classificou como branco. E aqui no finalzinho, a gente tem aquele threshold que eu comentei para você para corte da remoção do branco. Então, por padrão, esse aplicativo ele já está configurado para 0,3, que é um valor bom, eu recomendo que vocês utilizem ele, principalmente para os iniciantes que ainda não têm o domínio de fazer esses ajustes. E configurando aqui para 0,30, a gente consegue ver qual vai ser o número final de features na nossa tabela após a remoção dos brancos, que é de 5.721. Então, lá no início da apresentação, naquela tabela que a gente obteve após o MZMine, a gente tinha 7.259. Após a remoção dos brancos, reduziu para 5.721, ou seja, do total daqueles mais de 7.000 features, em torno de 1.500 eram features relacionados ao branco. Tá? Agora, esse universo aqui corresponde apenas aos features das nossas amostras. Se a gente diminuir aqui, for mais rigoroso, a gente vai ver que o número de features vai aumentar, porque uma maior quantidade de features está sendo considerado como do branco. Por outro lado, se a gente aumentar esse valor, o número de features final aumenta, porque nós seremos menos rigorosos, uma maior quantidade de feature ficará retida na nossa tabela final. Então, vou manter aqui o 0,30, que é o padrão e é o que geralmente a gente usa. Finalizada a parte de remoção de brancos, vamos para a segunda etapa, que é a imputação. Logo na tela inicial, a gente consegue ver qual é a porcentagem de míssil velhos no nosso conjunto de dados, que nesse caso, é 10,2%, que é um valor bom. Se a gente for aqui no Summary, a gente consegue ver um gráfico de frequência, mostrando o número de features em cada uma dessas intensidades. A gente consegue ver aqui que nós temos vários features com valores nulos. Tá? E aqui, para esses dois intervalos, a gente não tem nenhum feature. Então, essa é a carinha do gráfico desse histograma antes da imputação dos dados. A gente vai retornar aqui para comparar depois que a gente realizar essa etapa. Se nós passarmos o mouse aqui nessa interrogação, ele já mostra para a gente qual é o menor valor no nosso conjunto de dados maior que zero. Então, nesse caso, é o 46. Então, quando a gente clicar aqui no Input Missing Values, o que ele vai fazer?
todos os valores nulos serão substituídos por valores aleatórios entre 1 e 46, que é o menor valor diferente de zero no nosso banco de dados. Se a gente retornar aqui para o summary, nós temos um novo histograma. Então, aqui a gente consegue ver que a gente não tem mais nenhum feature aqui, um valor nulo, e aqueles dois intervalos que antes não tinha nenhum feature, agora nós temos alguns features que correspondem àqueles que foram imputados. Passamos pela imputação, vamos para a normalização. Então, como eu mencionei para vocês, vocês podem optar por não realizar nada, fazer o center scaling ou a normalização pelo Total Ion Current, que é o que a gente vai adotar aqui hoje. E aí, submeter os dados para as análises estatísticas. Então, ele está fazendo a computação aqui, geralmente é rapidinho, e aí é gerada uma tabela, que é a nossa tabela final. Essa tabela a gente vai baixar, porque depois nós iremos utilizá-la no final da apresentação no Cytoscape. Então, né, tabela final. Depois eu vou mostrar como utilizar ela lá no Cytoscape para vocês. Então, essa tabela aqui, ela é a tabela somente com os features das amostras, após aí a remoção dos brancos, a imputação dos dados, e no nosso caso, a normalização pelo TIC. Então, finalizamos a etapa aqui de pós-processamento dos dados, ou data cleanup, vamos para a última etapa da nossa apresentação de hoje, que é a exploração dos resultados, utilizando as análises multivariadas e univariadas presentes, disponíveis nesse aplicativo. Então, com relação às análises multivariadas, nós temos aqui alguns exemplos de análises multivariadas não supervisionadas, que é o caso do PCA e do PCOA, né, do PCA e do PCOA, junto com a ANOVA. A versão que está correndo localmente, que é a versão que eu estou usando aqui agora, que é aquela que a gente fez o download, ela tem a limitação de não ter disponível essa opção aqui, mas ela está disponível na versão que corre no servidor. Então, posteriormente, vocês podem explorar ela. Essas duas análises multivariadas, elas são interessantes para analisar a tendência dos dados. Tá? E, além disso, nós podemos utilizar, por exemplo, a PCA, para a gente avaliar um possível efeito de batch no nosso conjunto de dados. Então, o batch ou lote, ele é quando nós temos as amostras que foram processadas e analisadas nas mesmas condições experimentais e instrumentais em um curto período de tempo. No entanto, às vezes acontece que a gente tem um número grande de amostras maior do que a capacidade da bandeja que vai lá para dentro do equipamento. E com isso, a gente precisa dividir as nossas amostras em diferentes batches. E quando a gente faz isso, a gente pode ter uma variação no espectro de massa entre as amostras ou dentro ou entre os batches. E isso pode ocorrer devido a diferentes motivos, como, por exemplo, desvios nos tempos de retenção e também devido a uma contaminação gradual na coluna do LC, quando a gente faz medidas de várias amostras por um longo período. O aplicativo que a gente está trabalhando aqui hoje, ele não consegue fazer essa correção do efeito de batch. Caso seja necessário fazer essa correção, a gente precisa utilizar os notebooks que eu apresentei no início dessa apresentação. Mas, utilizando o gráfico de PCA, dentro aqui desse web app, a gente consegue avaliar se tem esse efeito de batch. Então, a ideia é sempre a gente randomizar as nossas amostras e preparar os pool QCs. Os pool QCs nada mais são do que eles são formados a partir de pequenas alíquotas de todas as amostras que a gente tem. Então, a ideia é que esses pool QCs, eles estejam clusterizados, eles estejam todos juntinhos aqui no nosso PCA. Se isso ocorrer, quer dizer que a gente não teve esse efeito de batch. Por outro lado, se essas amostras do pool QC estiverem mais dispersas aqui no PCA, pode ser devido a uma variação analítica, tá? E aí faz-se necessária a correção desse batch. Então, só para vocês verem que o PCA, que é uma análise multivariada presente nessa ferramenta, além de possibilitar a verificação de tendências no nosso conjunto de dados, também pode ser utilizado para avaliar um possível efeito de batch no nosso conjunto, nos nossos dados. Ainda com relação às análises multivariadas presentes nesse web app, nós temos aqui o Hierarchical Cluster e também o Heatmap. E, como um exemplo de análise supervisionada, nós temos o Random Forest, que eu vou falar um pouquinho mais
sobre ele mais adiante na apresentação. Com relação às análises univariadas que nós podemos executar aqui nesse aplicativo, nós temos a ANOVA de uma via e o teste a posteriori, que geralmente a gente utiliza para a ANOVA, é o teste de Tuckey. Esse é um teste para comparar 3 ou mais grupos que apresentam distribuição normal. E essa ferramenta também tem a versão não paramétrica, que é o Kruskal-Wallis, com o teste a posteriori de Dan. E caso nós tenhamos aí apenas 2 grupos, a gente tem disponível aí também para compará-los o teste TD-Student. Então é isso, são essas análises multivariadas e univariadas presentes, disponíveis aqui nesse aplicativo. Vamos pôr a mão na massa e explorar os resultados utilizando algumas dessas análises. Então, vamos começar aqui pela PCA. Ele está carregando. No decorrer dessa apresentação, vocês verão que vários gráficos são gerados. Nós não conseguimos personalizar, né, alterar as cores do gráfico. Caso vocês queiram fazer isso, tem que utilizar aquelas outras opções que foram apresentadas por aquele protocolo, por aquele artigo que eu mencionei no início da apresentação. Mas, se quiser utilizar esse daqui, é possível fazer o download. Basta clicar nessa câmera e aí você pode escolher diferentes formatos para exportar essas imagens. Então, por padrão, está configurado aqui para o formato SVG, mas também tem o PNG, o JPEG e essa outra aqui. Então, aqui eu quero analisar, você tem que selecionar qual o atributo que você deseja olhar. Eu vou colocar aqui o sample area. Dá para você dar um zoom clicando aqui. E esse gráfico é interativo. Se você passar o cursor do mouse pelos pontos, você consegue saber qual é a amostra, o score de cada uma das componentes principais. E aqui a gente consegue observar que as amostras que foram coletadas em Mitchell Bay, elas estão agrupadas, tá? E mais distante aqui, separadinha dos outros locais, tá? Então, a gente vê que tem uma separação aqui conforme o local em que essas amostras foram coletadas, e depois a gente vai ver isso, como que isso acontece, quais são os features, se a gente consegue observar isso também nas análises univariadas. Aqui a gente tem a parte do PCOA, da Permanova, que como eu comentei com vocês, nessa versão que está correndo local, a gente não consegue executá-la, mas se vocês forem para a versão online, é possível. E no caso do PCOA, tem diferentes opções de distância de matriz que vocês podem escolher, como a Jacquard e o Bray-Curtis, entre outras. Aqui no Hierarchical Cluster, também é gerado um dendrograma, que você também consegue baixá-lo, clicando aqui nessa câmera. O heatmap, você também consegue baixar. Aqui ele não fica, a gente não consegue visualizá-lo muito bem, porque a gente utilizou a normalização por TIC. Caso vocês queiram ver essa diferença no padrão de cores, eu sugiro que utilizem a opção do Center Scale, tá? Mas também é possível baixá-lo. E aqui a última opção de análise multivariada disponível aqui nessa ferramenta é o Random Forest. Então aqui, se vocês clicarem no About, vocês conseguem ver um pouquinho a respeito dele. As únicas coisas que a gente precisa configurar aqui é o atributo que a gente quer selecionar, que no caso no nosso é o sample area, e o número de árvores, que pode variar aí de 50 a 500. Por padrão, está configurado número de 100 árvores, que é o que a gente vai utilizar hoje. Só antes vou falar um pouquinho sobre essa análise. O Random Forest, ele vai classificar os features de acordo com a sua importância, tá? Que melhor explicam aí o atributo que você está avaliando, que no nosso caso é a área que foi amostrada, as diferentes áreas. Então, o que ele faz? No nosso caso, nós selecionamos 100 árvores, então, cada vez que ele vai construir uma nova árvore nessa floresta de árvores, ele aleatoriamente vai pegar 70% dos features e deixar 30% dos features fora. Então, ele pega 70% dos features para usar no treinamento dos dados, e esses 30% ficam fora. Quando vai construir uma nova árvore, um novo subconjunto é utilizado, né, para compor esses 70% durante o treinamento, e 30% fica fora.
E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai verificar esses 30%, esse 1/3 dos features que ficaram fora, se ele impactou na acurácia do modelo. Se esses features não impactaram, quer dizer que ele não tem uma grande importância para explicar o que a gente está, esse atributo que nós estamos analisando. Por outro lado, se ele impactou a acurácia do modelo, quer dizer que ele é importante. E aí, no final, depois que forem geradas todas as árvores aqui que a gente selecionou, ele vai criar uma lista ranqueando em ordem de importância os features. Tá? E a gente consegue fazer o download dessa tabela. Então, aqui a gente já selecionou o atributo, né, que é sample area, o número de árvores, que a gente vai deixar o default, que é 100, e vamos colocar para correr. Vou ficar correndo aqui, geralmente não demora muito. Oi? Então, aqui na primeira aba, nós temos aqui um gráfico que mostra a taxa de erro à medida que são adicionadas novas árvores. Então, a gente vê aqui a partir de 120 árvores, mais ou menos, 110, 120 árvores, ele já fica estável. Então, não seria necessário adicionar mais árvores nessa análise. E aqui, nessa segunda aba, que é a nossa aba de interesse, a gente consegue ver a tabela do Random Forest, onde ele classificou os features. Aqui tá, a gente tem os features, e aqui o valor de importância para cada um deles. A gente consegue baixar no formato de CSV, eu vou baixar porque a gente consegue importar essa tabela também no Cytoscape. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso daqui a pouquinho. Baixamos. E é isso que a gente consegue fazer com relação às análises multivariadas. Agora a gente vai seguir aqui para as análises univariadas. Então, antes de começar uma análise univariada, primeiramente a gente tem que avaliar as suposições paramétricas dela. Então, primeiramente a gente tem que ver a distribuição dos dados e a igualdade de variâncias, ou seja, a homocedaticidade. Então, aqui a gente vai selecionar o atributo de interesse, que é o sample area, e aí aqui a gente vai comparar sempre 2 a 2. Aí vocês podem ir alternando. Ele está carregando. Com relação à normalidade dos dados, o teste disponível aqui nessa ferramenta é o Shapiro-Wilk. E aqui a gente tem um gráfico, onde a gente consegue ver o número de features em cada intervalo de p-valor. Nesse caso, para esse conjunto de dados, nós podemos observar que a maior parte dos nossos features, eles têm um valor de p aqui em torno de 1, ou seja, maior do que 0,05. Portanto, a maior parte dos nossos features, eles têm distribuição normal. Logo, uma vez que a gente tem mais de 3 grupos, a gente pode executar aqui a nova de uma via. Se a maior parte dos nossos features estivessem concentradas aqui nesse lado esquerdo, ou seja, perto aqui do 0, então indicaria que o p-valor é menor que 0,05, portanto, os nossos dados não teria distribuição normal, logo a gente iria recorrer aqui para o Kruskal-Wallis. Com relação à igualdade de variâncias, ele vai avaliar de acordo com o teste de Levene, e aqui, para esse conjunto de dados, a maior parte aqui apresenta igualdade de variâncias, passou no teste de homocedaticidade. Então, tudo bem aqui executar a nova de uma via. Então, vamos prosseguir aqui para a nova. Tá? Então, aqui, a única coisa que a gente tem que fazer aqui é selecionar o atributo de interesse, que é o sample area. Uma vez selecionado, aqui eu já ia esquecendo, a gente também tem vários valores, vários diferentes correções de p-valor. Por padrão, está selecionado aqui o Bonferroni, mas temos outras opções, o SIDAC, o BH, o BY e nenhuma opção. Embora o padrão ele esteja configurado aqui para o Bonferroni, eu sugiro que vocês usem o BH porque ele é menos conservador. Então, selecionou aqui, basta clicar aqui em Run a nova. Então, aqui ele está computando, acho que não vai levar muito tempo, tá? Mas, por precaução, eu já corri ela aqui na versão online para a gente ganhar tempo. Se fosse realizar o Kruskal-Wallis, seria da mesma forma. A única coisa que vocês têm que fazer é selecionar o atributo, qual o método de correção do p-valor desejado e colocar para correr. Então, vou seguir aqui. Uma vez que a nova termina de correr, vai ser gerado esse gráfico, e todos esses features que estão em vermelhos, eles são features significantes, enquanto que esses que estão em preto, eles são não significantes, tá? Caso vocês queiram, também é possível fazer o download desse gráfico. Nessa outra tabela, a gente tem a tabela com os dados, com os resultados
estatísticos. Então, aqui a gente tem os features, o valor de P corrigido de acordo com aquela métrica que a gente definiu, o valor da estatística F e se ele é significante ou não. Então, se a gente correr aqui, tem vários features significantes, como a gente já tinha observado lá no gráfico, e aqui em algum momento, a partir daqui, são os não significantes, tá? Se vocês desejarem, também é possível fazer o download no formato CSV. E a terceira aba que abre, disponível quando a gente termina de correr, a nova, essa eu acho bem interessante. É um gráfico, é o box plot de cada feature significante para cada área. Novamente, vocês não conseguem personalizar as cores, caso desejem, tem que utilizar as outras opções. É possível fazer o download aqui de cada um dos box plot, basta clicar aqui na câmera, se quiser ter uma melhor visualização, só colocar aqui no zoom, tá? Vou tirar aqui. E aí a gente pode explorar os diferentes features. Eu selecionei 2 aqui, para a gente dar uma olhadinha neles. Então, eu selecionei o feature com o código SCAN 31392, tá? Ele é um feature significante, eu já vi isso previamente. Então, se a gente der uma olhadinha aqui no gráfico, nós podemos observar que Mission Bay apresenta uma quantidade muito maior desse feature quando comparado com as demais áreas. Outro feature aqui que eu selecionei é o 52029. Se a gente der uma olhadinha, aqui a diferença é bem mais gritante, né? Novamente, a gente vê que ele está presente em uma maior quantidade aqui em Mission Bay. Então, de forma geral, a gente vê que, se vocês explorarem depois, para muitos features, a gente vê que Mission Bay, ele está presente em maior quantidade nesse local, quando comparado com as outras regiões. Isso a gente já tinha observado lá no PCA, né? Que o Mission Bay, ele ficou agrupado, separadinho das outras áreas em que as amostras foram coletadas. A nova, ela apenas vai falar se tem alguma diferença entre os grupos. Ela não vai falar aonde essa diferença está localizada. Para isso, a gente tem que realizar o teste de Tuck, que é o teste post-hoc. E aí, como ele faz comparação 2 a 2, a gente tem que selecionar quais são os 2 locais que a gente quer comparar. Como a gente observou lá no PCA e observou aqui para alguns features, o Mission Bay ele é diferente de todos os outros. Então, eu sugiro colocar aqui como um dos locais o Mission Bay, e aí vocês vão selecionando as outras áreas e correndo aqui o teste de Tuck. Uma vez finalizado, duas novas abas serão abertas. Aqui um gráfico, onde novamente todos que estão em vermelho são os features significantes e aqueles que estão em preto são os não significantes. E vocês também têm acesso à tabela com os p-valores, que, caso desejem, também é possível fazer o download dela. Um aspecto que é relevante comentar aqui, por exemplo, vou voltar para cá, já que isso é o que eu tinha para passar para vocês com relação a esse aplicativo. Se, por exemplo, eu não quero correr com essa correção, eu quero correr, por exemplo, com um Bonferroni. Eu mudei aqui, isso não quer dizer que necessariamente, automaticamente, os valores de P já foram corrigidos. Não, você tem que correr de novo a nova, tá? Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter ao trocar o valor de correção. Simplesmente trocar aqui não ajusta automaticamente os valores de P, né? Então, com relação ao aplicativo, era isso. Eu acho que eu tenho ainda uns 5 minutinhos. Eu vou mostrar como importar aquelas tabelas no Cytoscape, tá? Eu vou interromper aqui e vou abrir aqui o Cytoscape. Eu não vou mostrar para vocês como baixar o arquivo para gerar a rede molecular, como fazer essas primeiras cosmetizações aqui, essas alterações no gráfico, na rede molecular, porque o Paulo já mostrou isso na semana passada. Eu vou direto na parte de como importar aqueles dados aqui. Se a gente for aqui na aba Network, a gente consegue ver o número de features presente nessa rede molecular, que é de 7.259, que é aquele número que foi gerado, que eu mostrei para vocês inicialmente. Então, essa rede molecular que o Paulo construiu na semana passada, ela contém features tanto das amostras quanto dos brancos. Mas eu quero analisar agora só os features presentes na minha amostra. Isso que é
o que eu tenho interesse nesse momento. Então, o que que a gente vai fazer? Anteriormente, quando a gente terminou aquela parte de data cleanup, eu baixei aquela tabela final. Então, eu vou abrir ela aqui, tá? Abriu. Então, essa tabela é a tabela após a remoção dos brancos, a imputação dos dados e, no meu caso, normalização pelo tique. Então, a gente consegue observar que os features, eles estão nas colunas e as amostras nas linhas. Eu não quero isso. Eu quero que os features, eles fiquem nas linhas, tá? Então, eu vou copiar, vou abrir uma nova aba e vou transpor esses dados. E aí, agora eu tenho o que eu quero, os features nas linhas. Então, eu vou fazer algumas modificações aqui, tá? Vou inserir uma coluna e eu vou indicar nesse arquivo que, ó, esses são os features após a remoção do branco. Antes, eu já ia me esquecendo, isso daqui, esses atributos não me interessam, então eu vou removê-los, tá? Então, aqui, sei lá, eu vou nomear como removed, e vou colocar que esses são os nossos features verdadeiros, tá? São aqueles features das amostras. Vou copiar para todo mundo aqui. E essa tabela que a gente baixa do aplicativo, o nome de cada feature, ele vem com a informação do ID do feature, da massa e também do tempo de retenção. Eu só quero o ID do feature. Então, eu vou adicionar duas colunas, vou selecionar essa daqui, vou lá em data, só minimizar aqui rapidinho. Venho aqui em data, delimitado, next, ao invés de como eu vou usar outro, e vou colocar aqui underline, next e finish. E aí eu separei essas informações. Isso não me interessa, vou manter apenas o ID do feature. Opa. E o que me interessa, na verdade, são apenas essas duas colunas. Então, eu vou copiá-las, colocar aqui numa nova aba, e é isso daqui que me interessa. Isso eu posso remover, eu não quero. Tá? Então, eu vou salvar isso daqui como Excel. Eu vou colocar, sei lá, feature. E vou salvar aqui nos meus downloads. Tá? E aí, vou lá para o Cytoscape. Então, a gente vai importar isso daqui. Então, a gente vai lá em File, Import, Table from File. Vou selecionar o arquivo meu de interesse, que tá aqui, abrir. Tá? Aí, aqui, vou colocar selecionar não. Esse aqui eu quero como atributo e o scan como chave. E ok. E aí a gente vai ver que uma nova coluna foi adicionada aqui no Cytoscape. A gente pode classificar aqui. Então, teremos todos os features da amostra e aqui no final aqueles que são dos brancos. Então, o que que a gente vai fazer agora? Vai selecionar todos os features. Então, eu clico aqui no primeiro, mantenho a tecla Shift do meu teclado selecionada e vou até lá o final. Opa. Seleciono o último aqui, clico com o botão direito, Select Nodes from Selected Rows. Aí eu venho aqui em File, New Network, from Selected Nodes All Edges. E aí uma nova rede molecular vai ser gerada aqui no Cytoscape. Tá? E se a gente der uma olhadinha aqui, 5.721 features, que é aquele número de features que eu mostrei para vocês lá no aplicativo, após a remoção do branco. Agora, essa rede molecular, ela só tem os features das minhas amostras, que é o que me interessa. E aí a gente pode importar também, vou mostrar uma outra forma de importar os dados, que é através desse atalho, aquela tabela do Random Forest, tá? Mas antes a gente tem que fazer algumas modificações nela. Vou pegar ela aqui, abrir no Excel, tá? Então, como ele abre... Foi. E, então, vou selecionar essa coluna. Vou aqui, é difícil de visualizar. Vou em data, o mesmo que eu fiz anteriormente, né? Texto para colunas.
Next. Então, aqui outro, underline. Ah, esqueci. Peraí, desculpa, gente. Esqueci de adicionar duas coluninhas aqui, senão ia dar problema. Vou fazer isso daqui antes. Agora sim, eu vou adicionar duas colunas, porque eu só quero que o nome do feature venha só com o ID dele. Então, eu seleciono aqui, venho aqui. Agora sim. Underline, o mesmo procedimento que eu realizei anteriormente. Deleto isso e mantenho só a primeira coluna que tem a informação do scan. Salvo como Excel. Salvar lá no Downloads. E aí volto para o Cytoscape. Então, a gente vai importar aqui. Mesma coisa, né? Eu quero que essa coluna fique como atributo, o scan como chave, ele já está aqui. E aí uma nova coluna foi adicionada aqui. A gente pode classificar aqui do maior para o menor. Ok. E aí a gente pode dar ênfase nesses features aqui, para ver quais são, destacar eles, deixar eles com os nós com um tamanho maior daqueles que têm maior importância. Então, a gente vem aqui em Style, Size, em coluna a gente vai selecionar o Importance. Já estou acabando, tá, gente? Aqui. Em Mapping Type, nós iremos escolher essa opção, que é o Continuous Map, dá um duplo clique aqui. E aí a gente vai ser bem generoso e aumentar bastante o tamanho dos nós, de acordo com a importância deles, tá? Nossa, foi generoso até demais. Aqui. E ok. Tá? E aí a gente consegue visualizar aqui quais são aqueles mais importantes. Eu selecionei aqueles dois que a gente viu lá nova, vou mostrar eles aqui. Então, 31392, vamos ver se é um feature que foi anotado, que ele recebeu algum hit. Sim, é o Irgaró, mas se a gente der uma olhadinha aqui, ele não, de acordo com a análise do Randall Forest, ele não tem grande importância aqui, tá? Vamos ver o próximo, o 520929. Ele é um pequenininho, mas, deixa eu dar um aqui, ele está conectado a um feature de grande importância, um feature grandão aqui. Então, só que ele não está anotado. Mas a gente pode sugerir a estrutura dele, uma vez que a gente sabe quem é esse, e a diferença de massa dele aqui, entre esses dois compostos, são de 14 unidades. Então, a gente pode sugerir a estrutura deles. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Acho que ficou um pouquinho longa, desculpa. E é isso, estou aberta para perguntas. Muito obrigada, Fernanda. Muita informação mesmo, muita coisa para mostrar, mas foi muito esclarecedor. Então, a gente vai finalizar aqui a gravação e abrir para perguntas uns 5 minutinhos. Então, na semana que vem, a gente vai ter o último seminário para como reutilizar dados públicos de metabolômica, e nos vemos na semana que vem.